Vamos revisar os conceitos de análise combinatória através da técnica de mapa mental? Para isso, a primeira coisa que devemos entender é o que é PFC. É princípio fundamental da contagem, métodos de contagem trabalhados em conjuntos finitos que apresentam alguma regularidade. O princípio fundamental da contagem se divide em princípio multiplicativo e princípio aditivo. O multiplicativo é caracterizado pela conjunção e. Quando temos duas ou mais escolhas, nós multiplicamos as escolhas. O princípio aditivo é caracterizado pela conjunção ou. Quando o problema nos fornece opções excludentes, desta forma nós devemos somar as escolhas. Do princípio multiplicativo vêm os agrupamentos. Para definir qual agrupamento utilizar, nós devemos nos fazer algumas perguntas. A primeira, o número de elementos é igual ao número de lugares? Se sim, utilizamos permutação. Existem 3 tipos de permutação e para definir qual delas utilizar, nós fazemos a seguinte pergunta: há repetição? Se sim, permutação com repetição. Exemplo, calcule os anagramas da palavra amar. Amar tem 2 letras A se repetindo, por isso utilizamos a fórmula de permutação com repetição, que é o fatorial da quantidade de letras dividido pelo fatorial da quantidade de cada letra repetida. Agora, se não houver repetição, nós temos 2 opções, permutação simples e permutação circular. A simples é como o próprio nome diz. Exemplo, de quantas maneiras 3 pessoas podem formar uma fila? 3 pessoas não há repetição, por isso utilizamos permutação simples, onde a fórmula é o número de elementos fatorial. E quando utilizar a permutação circular? Novamente, quando não houver repetição e quando o problema estiver os seus elementos dispostos em círculo. Exemplo, de quantas maneiras 8 pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa circular? Os elementos, 8 pessoas, estão dispostos ao redor da mesa, que é um formato circular. Dessa forma, utilizamos a fórmula de permutação circular, que é o número de elementos menos 1, esse resultado fatorial. Agora, se n é diferente de p, devemos decidir se é arranjo ou combinação. Para isso, façamos a pergunta: a ordem importa? Se sim, arranjo. Se não, combinação. Porém, se a resposta for sim, nós temos que utilizar o agrupamento de arranjo, mas temos que fazer a pergunta: há repetição? Em caso positivo, exemplo, quantas senhas de 4 dígitos podem ser formadas com os algarismos? Não há restrição, ou seja, eu posso repetir os algarismos ao longo desses 4 dígitos da senha. Dessa forma, utilizamos a fórmula de arranjo com repetição, que é o número de elementos elevado ao número de posições. Agora, se não houver repetição, exemplo, quantas senhas de 4 dígitos distintos podem ser formadas com os algarismos? Observe, a palavra distintos é sinônimo da palavra diferente. Nesse caso, não pode haver repetição, ou seja, utilizamos a fórmula de arranjo simples. Qual é a fórmula de arranjo simples? É simplesmente um fatorial interrompido. E onde é que a gente vai interromper esse fatorial? A gente vai interromper esse fatorial após completar o número de lugares. Observa, eu tenho 10 elementos e 4 posições. Ou seja, a gente vai fazer o fatorial e interromper depois da nossa quarta escolha, depois da nossa quarta posição, ficando 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Interrompemos no 6 fatorial. Agora, se a ordem não importa,
Por exemplo, Jorge participou de uma reunião com 9 pessoas que ao final se cumprimentaram com um aperto de mãos. Quantos apertos de mãos foram dados? Apertar a mão de uma pessoa, a ordem não importa. Dessa forma, utilizamos o agrupamento de combinação, cuja fórmula é 1 fatorial interrompido dividido pelo número de posições. Afinal, se a ordem não importa, eu vou ter elementos aí repetidos. Para tirar essas repetições, a gente faz o quê? Divide. Divide por quem? Divide por P, pelo número de posições. E aí encontramos que no caso da reunião de Jorge, foram dados 45 apertos de mãos. Revisão de análise combinatória concluída com sucesso.